Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos nesta segunda-feira para a glória de Deus, retomando com os nossos devocionais diários. Eu encontrei em meio ao meu devocional mais uma pergunta que o Senhor ele fez aos seus discípulos, ao seu povo, em uma ocasião muito específica. O texto base de hoje está lá no Evangelho de Jesus, conforme João escreveu, no seu capítulo 11, versículo 38. Eu vou ler um pouquinho mais para contextualizar você. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo de Lázaro, que era uma gruta em cuja a entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu disse a você que se cresce, veria a glória de Deus. Jesus responde à inquietação do coração daquela irmã, sofrendo, triste pela morte do seu irmão, com uma pergunta, fazendo com que ela pudesse gerar uma reflexão dentro do seu coração. O contexto dessa história é a morte e ressurreição de um dos amigos de Jesus, chamado Lázaro. A Bíblia diz que Jesus estava inquieto, entristecido aqui também em função dessa situação, mas diante de uma adversidade. Eu preciso lembrar você aqui nesta segunda-feira, o Senhor ele sempre se apresenta com uma resposta. E veja só, as respostas nem sempre virão de forma afirmativa, direcionando as nossas vidas. Por vezes, as respostas que o Senhor traz para nós são perguntas que são direcionadas aos nossos corações e que têm a intenção de nos colocar, nos alinhar no centro, no eixo motriz da vontade de Deus. Jesus poderia ter falado várias coisas ou somente removido aquela pedra com um estalar de dedos, mas ele decide gerar um ensinamento sobre aquela cena tão triste ali, uma cena que incomodava até mesmo o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus pergunta à irmã de Lázaro: eu disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus. Ele está posicionando Marta não somente no centro da vontade do Senhor, mas também sobre os pilares da sua própria fé. E o versículo 41 diz assim: então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nessa segunda-feira. Eu não sei o que você tem passado, quais são as suas tristezas, as angústias, as dores, os sofrimentos. Eu não sei o que você precisa nesta segunda-feira. Mas Jesus te faz uma pergunta, assim como fez para Marta nesse momento. Eu não disse que se você cresce, você veria os milagres ou a glória de Deus? Então, somente nós, nessa semana, devemos crer no Senhor Jesus. Se nós assim cremos definitivamente, nós veremos a glória onipotente, toda poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que essa pergunta possa fazer sentido dentro dos nossos corações e balizar as nossas vidas ao longo dessa semana. Oremos. Pai, obrigado por essa segunda-feira, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem que nos coloca sobre os pilares da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que ela seja alimentada mesmo em meio à turbulência, Pai amado, as dificuldades que por vezes nós enfrentamos. Nós pedimos para que o Senhor venha também fazer com que a nossa fé ela seja aumentada e que essa reflexão não seja somente para fora, mas que nós internamente podemos fazer a assimilação, podemos assimilar, Pai amado, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz na sua totalidade, na sua plenitude. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua semana, a sua vida, a sua casa, seus sonhos e seus planos. Até amanhã, se Deus quiser.